Resistência Podcast. Aqui você tem entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance, natação, ciclismo, corrida e triatlon. Apresentação, professor Sandro Rodrigues e Marcela Margato. Chega mais e fique à vontade. Salve, salve, amigos do Resistência Podcast. Estamos de volta para mais um episódio da quinta temporada, quem diria, hein? Contem nos dedos quantos podcasts estão há 5 anos no ar, sem falhar às quartas-feiras. E hoje eu tenho certeza que vocês vão curtir demais, principalmente além da turma do Endurance, que vai fazer um contraponto legal, mas quem me segue nas redes sociais particular, ali no podcast, sabe das minhas raízes, de onde eu vim e quanto eu amo o futebol, né? Então eu trago uma referência do futsal, né? Quando eu falo futebol, futsal e futebol, que eu trabalhei além do futebol de cegos, que eu fui tricampeão paralímpico como preparador físico também em Londres, mas eu trago aqui para falar dessa divergência ou não divergência, para fazer um crossover, como o meu convidado especial me disse aqui, ele vai falar um pouquinho dele, mas vai ser muito interessante para a gente cruzar a corrida do futebol com a corrida dos endurance, com como era o futebol antigamente, a preparação física, em especial a corrida, como é hoje. E assim, pela admiração que eu tenho como profissional e como ser humano, pessoa, e foi uma coisa de empatia em primeira vista, e eu não tenho vergonha de falar, eu tenho minha família formada, foi amor à primeira vista também, né? É um amor de Cristo, um amor do ser humano que a gente tem que ter pelas pessoas. Então, eu trago aqui o Harrison que é um dos maiores preparadores físicos do país aqui, ao lado do João Romano e do Mauro Sandri, da minha geração. Eu acho que para mim são os três que estão ali e Deus me deu a oportunidade de ser amigo dos três. E ele vai falar um pouquinho da gente, ele está fazendo o podcast direto da Espanha, mas é com você. Harry, meu irmão, seja muito bem-vindo. Minha alegria não cabe no peito, eu estou todo arrepiado aqui. Começa dando as boas-vindas e fica à vontade para falar do seu currículo antes da gente entrar no tema, de onde você está hoje, o que você fez, sua trajetória, mas resume, porque eu sei que o tempo vai ser curto quando a gente começa a conversar da temática principal. Bom, primeiro desejar um bom dia a todos aí no Brasil, aqui na Espanha já princípio da tarde. Meu irmão, pô, obrigado pelo convite. Como você falou, né, a recíproca é verdadeira, admiração mútua, né, pelo profissional, pelo ser humano, né, pelos valores. Então, a gente se identificou desde o primeiro momento, né, que a gente teve a oportunidade de se conhecer, se não me engano, por intermédio do Rodrigo, né, o Capita, fez essa ponte aí. Então, e daí a gente foi criando novos vínculos de amigos que foram, né, amigos da minha parte, amigos da tua parte, que a gente foi conectando os pontos, né? E acho que isso que a gente faz na vida também, né? De tentar juntar pessoas aí que tenham os mesmos ideais, os mesmos pensamentos, alguns valores interessantes. E que possam divergir também de opiniões, porque faz parte. Um prazer estar aqui, né? Espero que seja um bate-papo aí agradável para todos que estejam nos assistindo ou nos ouvindo pelas diversas plataformas. Bom, falar rapidamente para o pessoal aí que não me conhece da minha trajetória, né? Então, eu sou natural do Rio de Janeiro, sou formado em Educação Física pela extinta Universidade Gama Filho do Rio, com graduação aí, licenciatura e bacharelado, né? Na época que se podia sair com os dois currículos, assim por dizer, né? Um complementava o outro. E eu saí com os dois títulos, depois fiz posteriormente duas especializações, né, em treinamento esportivo e em fisiologia do exercício, com a chancela da mesma instituição, né, mas não sendo organizado pela Gama Filho, né, então dos irmãos Navarro ali, que pela central de cursos, né, fiz essas duas pós-graduações. E claro, de lá para cá, se eu estou falando do ano de 97, quando eu me formei, até os dias de hoje a gente não para de se atualizar, de estudar, né, de fazer novas formações, seja presenciais, seja pelo formato híbrido, enfim, ou seja até mesmo totalmente online. A gente tenta sempre estar atento aí, né, ao que está acontecendo no mercado, porque
hoje com a informação, né, tá tudo muito mais fácil do que na nossa época lá de graduação, né, Sandrinho? Para a gente buscar determinada informação, as coisas eram um pouco mais complicadas para ter acesso, né? Embora eu vejo, aí já abre e fecha um parênteses aqui, faço uma pequena crítica aí. Acho que a gente tinha muito na época essa sede da informação, talvez justo pela dificuldade de não ter o acesso tão fácil. E hoje, às vezes, o acesso está facilitado, mas as pessoas acabam não buscando, né? Então, é complicado, né? Ficar comparando gerações, mas eu vejo um pouco dessa maneira. Bom, então, da Gama Filho, quando eu me formei, como qualquer profissional de educação física, embora eu tivesse claro naquela época que eu queria ser preparador físico de futebol, e preferencialmente do Flamengo, que é meu time do coração, eu atuei em várias áreas aí, né? Quase com exceção da educação física escolar, onde eu fiz alguns estágios, mas nunca foi o meu foco, né? Nunca curti muito a parte de educação física escolar, embora eu ache um trabalho lindíssimo e de extrema importância, na formação de cidadãos aí, para o nosso país como um todo, mas nunca me interessei muito. Então, trabalhei com academia, né? Na parte como instrutor de musculação, na parte de avaliações que eram realizadas dentro de academia, a gente chamava isso de avaliação funcional, né? Embora a gente possa até criticar o nome que a gente usava lá atrás, né? Talvez não fosse tão funcional assim, mas eram mais avaliações da parte de composição corporal, de perimetria, enfim, essas coisas que se fazem no ambiente de academia. Trabalhei no ramo do esporte, eu comecei no basquetebol, no Vasco da Gama, e acabei migrando para o futsal um pouco por acaso, assim. Não era um esporte que eu acompanhava muito, para falar a verdade, então recebi um convite na época e de lá para cá muita coisa aconteceu. O fato é que desde 2005, quando eu vou para Carlos Barbosa, é que eu passo a viver exclusivamente somente de futsal. Até então, né, de 97 a 2005, sempre aquela vida de profissional de educação física que faz um pouco de tudo, né, para se virar e tem seus horários ocupados aí desde 6 da manhã até 10, 11 da noite. Assim era a minha vida até que eu consigo passar a viver do futsal exclusivamente a partir do ano de 2005. Então, muita coisa aconteceu na minha carreira. Tive a oportunidade de trabalhar em mais de 5 países fora, o Brasil, Ô, Rani, obviamente, né, o meu país. Então, só para diga. fazer um contraponto aqui, já que a maioria dos nossos alunos é do Endurance, e eu tenho certeza que eles vão surtar de entender o conceito de corrida que a gente vai falar, mas já que você falou do Carlos Barbosa, só para falar que a sua vida mudou. Carlos Barbosa é uma cidade do interior do sul, mas que é considerado um dos melhores times de futsal do Brasil e do mundo, né, cara? Né, Harry? É importante Isso. salientar isso. A sua vida mudou porque você chegou ali num clube de expressão mundial, né? Isso, não, assim, e as coisas são interessantes. Eu não estou querendo me alongar muito na questão do currículo em si, né? Mas até Carlos Barbosa eu tinha já uma história ali, já tinha ido para a Espanha, já tinha vindo para cá, né? Já tinha sido campeão da Liga Espanhola aqui, já tinha trabalhado com a seleção japonesa com classificação para a Copa do Mundo FIFA, já tinha uma história, só que eu fiquei naquela, como a gente diz na gíria, batendo cabeça, as coisas não andavam, Sandrinho. Então, tinham momentos que, pô, as coisas iam muito bem na minha vida profissional e daqui a pouco despencava muito mal, ganhando bem pouquinho, ralando pra caramba, e aí daqui a pouco dava uma subida de nível de novo e baixava até que quando eu chego em Carlos Barbosa, aí sim começa a estabilizar mais. Aí sim, a gente está falando de um clube de projeção nacional e internacional, onde é o divisor de águas da minha carreira, né? Porque eu chego em 2005 e fico até final de 2014, então são 10 temporadas consecutivas, e aí constitui família ali também, conheci a minha esposa, enfim. Então ali realmente muda a minha vida. E, bom, posterior a isso, muitas coisas bacanas aconteceram, né? Tive a oportunidade de defender 3 seleções nacionais até o momento, né? A seleção da Romênia, a seleção do Japão e a seleção brasileira. Trabalhei na Itália por 5 temporadas, estou na minha segunda temporada na Espanha, isso por clubes, né? Trabalhei na Tailândia, então tive a oportunidade aí de girar o mundo vivendo somente de futsal, né? O que é bem complicado, dada assim
a questão econômica da modalidade que ainda, né, não requer investimentos assim tão grandes como o futebol de campo, por exemplo. Então, basicamente assim, essa é a minha luta aí até o momento. Eu também sou autor de livros, sou palestrante, né, de cursos de certificações. Atualmente sou instrutor de algumas licenças, por exemplo, da CBFS Academy, licença para formação de treinadores, da Federação Peruana também. Então, a gente está sempre na luta aí, aprendendo, transmitindo conhecimento e aprendendo também aí com todo mundo. Quando eu falo nas minhas redes sociais, na minha vida, no meu dia a dia, né, que teoria sem prática é demagogia e prática sem teoria é loteria, que é a frase do querido Stélio Dantas, um professor, que a gente é super contemporâneo. O Harry falou que formou em 95, eu em 96, poxa. Então vai ser muito gostoso o papo, né? Então, assim, esse foi um dos motivos de eu convidar o Harry também, porque eu sei que, assim como eu, ele tem essa paixão pela prática, pelo desporto, mas ao mesmo tempo paixão pelo estudar, pela pesquisa e de unir a teoria à prática. E a gente sabe que na educação física isso é difícil, né? É difícil não, infelizmente. Tem muita gente que vai muito para a vertente da teoria e sem estar embasado da prática, e tem o cara que também tá ali atrás da mesa, gordinho, de óculos, lendo todos os artigos e não sente o gosto de sangue na boca que o seu atleta, que o seu aluno sente e escrever, o papel aceita tudo, né? Então, assim, esse foi um dos motivos de eu convidar o Harrison aqui para a gente fazer esse podcast, e é mais uma das inúmeras empatias que a gente tem. Então, vamos lá, Harry. É assim, o que que você acha que é o principal diferença, como você entende um pouco de tudo, da correr? Porque a corrida é democrática, né, cara? Então a corrida ela faz parte de quase todos os esportes, né? Que tem. Então o cara para lançar um dardo nas Olimpíadas ou na prova, ele tem que correr para lançar o dardo, né? O cara para jogar basquete, ele tem que correr. O cara para correr uma maratona, os esportes de endurance, ele tem que correr. Mas na verdade, essas corridas são distintas. E se essas são distintas, talvez o treinamento deva ser distinto, porque uma das características do treinamento é a especificidade. Então, assim, com a Perfeito. sua noção mais geral de endurance, mas você tem, e com você pode, por enquanto, generalizar, falar de futebol como geral, ou Uhum, você fica à vontade para falar do futsal e futebol, tá bom? certo. Qual a principal diferença que você acha que tem dos atletas que treinam futebol e para os atletas que treinam o endurance, corrida ou triatlon, por exemplo? Bom, Sandrinho, eu acho que o primeiro aspecto é o princípio da especificidade, como você frisou bem. Mas antes da gente chegar até aqui e de discutir um pouquinho sobre o princípio da especificidade, eu acho que a gente tem que contextualizar um pouco e voltar no passado, né? Porque se a gente pegar a origem, né, das modalidades coletivas de invasão, como futebol, futsal, basquete, handebol, mesmo esportes coletivos não sendo de invasão, como voleibol, por exemplo, e aí eu estou falando só dos esportes coletivos, mas eu poderia abranger isso para o tênis, para qualquer outra modalidade que vocês quisessem. A gente, primeiro, lá atrás, a gente tem uma origem militar, né? Então, a gente tem uma influência militar muito forte. Então, o que que era a escola militar? O que que se preconizava nos treinamentos militares? Né? Então, muito trabalho de resistência, né? Muito trabalho de endurance, trabalho de força, sim, mas não específico, eram trabalhos mais gerais, né? Muito voltado para resistência, para trabalhos de sobrevivência mesmo. Eram trabalhos que iam além do físico, e olha como é engraçado que a gente usa esses conceitos no esporte de alto nível até hoje, a questão de moldar o caráter, né? Ou seja, se eu sou capaz de suportar a uma determinada sessão de treinamento tão dura, pô, por que que no dia do jogo eu não vou suportar o jogar, que é tão gostoso, né? Porque tem a bola, tem a competição, me prepara a semana toda para aquilo ali. Né? Então a gente usa ainda muito esses conceitos que se utilizava lá atrás e que valem, que cabem muito até hoje. Mas eu acho que primeiro um pouco do contexto é por aí. Eu chego na Espanha a primeira vez, Sandra, em 99 e 2000. Então nós estamos falando eu terminei aquela temporada, eu estou falando de 24 anos atrás. Então eu percebia naquela época na Liga Espanhola, que os colegas que aqui atuavam, eles eram oriundos todos de outras modalidades, principalmente do futebol e do atletismo.
né? Algum outro ali, talvez até do handball, que é uma modalidade muito forte na Europa, né? Mais avançada do que no Brasil, em termos assim de número de praticantes, de ligas profissionais, etc. E no Brasil ainda tinha também já algum movimentozinho com o próprio João Romano, o Cazu, em São Paulo. Tinha alguns profissionais que já tentavam dar algum quê de especificidade para a modalidade, mas todos eles também bebiam de outras fontes ou vieram de outras modalidades, né? E hoje, se a gente for falar no futsal e o próprio futebol, já tem os profissionais específicos que compreendem aquela modalidade, como é no basquetebol, como é na corrida de rua, como em qualquer outra modalidade. Mas antes acho que meio que se misturava tudo num balaio só. E a corrida, principalmente a corrida contínua, ela servia como base de resistência para todas essas modalidades. Então era, vamos, bota para correr que vai melhorar a resistência. Então não tinha muito embasamento, era muito baseado no empirismo. Aí a partir ali, talvez, acho que uma grande mudança aí, historicamente falando, seria pelo método de Cooper, né? É um dos momentos ali que tem um marco, né, na educação física, que as pessoas começam, né? Eu lembro até de relatos, né, que na Copa de 70 o Parreira, que treinador Parreira da Copa de 94 era o preparador físico, ele usa o método de Cooper com a seleção na Copa de 70, enfim. E aí começa a ter, mas mesmo assim era muito baseada em corrida longa, corrida contínua, não tinha muito essa especificidade que a gente estava falando antes, que se a gente trouxer aí para o futebol, para o futsal e para, como eu falei, outras modalidades coletivas de invasão, primeiro, não tem o quesito da intermitência, ou seja, aquela questão do estímulo-recuperação, que é o que acontece num jogo coletivo com bola, né? Então a gente não está o tempo todo num mesmo ritmo ou num mesmo pace de corrida, né? Então a gente está acelerando e desacelerando, a gente está mudando de direção. Eu tenho o oponente que está usando uma gíria que está no meu cangote aqui querendo me roubar a bola. Então tem várias nuances que acontecem. Então a gente começa a falar de uma endurance específica do exercício intermitente, não falar de uma resistência aeróbia por si só, né? Então começa a mudar o conceito e aí a gente começa a brincar um pouco mais com isso aí, né? Começa a dar. Aí eu falo, pô, mas você pode ter uma base de corrida como preparação para jogadores de futebol? Sim, mas essas corridas elas têm que ser intervaladas, né? Se a gente quer tornar isso mais específico, a gente tem que garantir essa intermitência, né? Esse estímulo recuperação, ou seja, num espaço bem curto, dar estímulos muito fortes para esses atletas, mas que eles tenham pausas incompletas que sejam suficientemente adequadas para que eles se recuperem para aquele próximo estímulo. Do contrário, eles não conseguiriam manter aquele mesmo ritmo, sustentar aquele mesmo ritmo por tanto tempo, como um atleta de endurance consegue com facilidade, porque é a modalidade dele, ele está preparado para aquilo ali, né? Como um corredor de longa distância, como um ciclista de montanha, enfim, o que seja. Então, acho que basicamente é o princípio da especificidade que mata essa charada aí. Meu Deus do céu, Harry. Eu quero ver a gente fazer em 40 minutos. Qualquer coisa, eu não sei como está seu tempo aí. Alguns podcasts especiais que passam de 40 minutos, a gente divide em dois episódios, porque puta prazer, puta saudade e quanta coisa para a gente fazer um bate-papo sadio, né? E em cima do que você falou, Harry, você nasceu que ano, velho? 74. Eu nasci em 73, então, ó, dá para provar que ninguém repetiu de ano, que a nossa faculdade é um ano de diferença, né? Que a gente é Sim. CDF mesmo. E eu acho que, assim, eu sou muito grato pela nossa geração, cara. Eu acho que a nossa geração, ela pegou, sem puxar saquismo ou sem puxar sardinha do nosso lado, ou puxando mesmo, a gente pegou as grandes mudanças de geração, principalmente em tecnologia. Os nossos pais Uhum. têm dificuldade, eles pegaram, mas eles já têm mais dificuldade, porque pegaram mais velho a tecnologia. Então, eu acho que a gente pegou essas mudanças na crista da onda. A gente viu muito, a gente ao mesmo tempo brincou na rua e saía de casa para nossa mãe pôr rodeazol na casa SBP, para matar os Sim. pernilongos, mas se tivesse dentro de casa ia matar nós também, e todo mundo ia para a rua às 6 da tarde, e ao mesmo tempo a gente pegou a transição da Apple ali, do celular, né, que teve ao nosso alcance, que no começo era só coisa de rico, mas assim, em 1, 2 anos estava todo mundo ali. E eu acho que no futebol, fazendo um paralelo, a gente também teve esse privilégio, né?
Porque, assim, por muito tempo ficou assim, ainda mais falando de Brasil, e a gente viveu essa mudança. Porque eu lembro que na faculdade era assim, ó, quanto tempo dura o princípio da interdependência, volume e intensidade, né? Quanto tempo dura a sua modalidade? 90 minutos, vamos pegar aí o futebol. Ah, então 90 minutos é longa duração. Já que é longa duração, a intensidade é mais baixa, e aí, então, assim, o trabalho físico era baixa intensidade e longa duração. Só que quantos sprints os caras davam? E no fundo, ali, às Exato. vezes, mesmo na nhaca, o Romário estava certo, o Ronaldo estava certo. Eles perceberam isso antes dos estudos saírem. E aí a Sim, gente sim, sim. pegou a época, né, Raro? Vê se você concorda, que cada posição do futebol. Você que está acompanhando esse episódio e quer se aprofundar mais no assunto, temos uma oportunidade imperdível para você. Curso Corrida de Rua, Ciência, Treinamento e Prescrição, ministrado pelo Dr. Sandro Rodrigues e grandes profissionais da área. Ideal para você que deseja melhorar o seu conhecimento ante os aspectos fisiológicos, metodológicos e biomecânicos da corrida, bem como ao treinamento de força específico para a modalidade. Temos um desconto especial para você aqui nos comentários, bem como o link do curso. Aproveite, tá imperdível. Começou a ter um treino diferente. Você viveu isso também, hein, Harry? Isso, é claro, começou a ter mais especificidade pela posição, porque a gente sabe que a demanda de um jogo, né, não é a mesma de um atacante, de um meia, de um zagueiro, de um ala. Cada um vai ter não só a distância percorrida, mas as faixas de intensidade dessas corridas, né? Se a gente dividir pelas zonas de velocidade ali, desde zona 5, zona 4, ou seja, as zonas de velocidade máxima de 80 a 90%, 90 a 100% da velocidade, 80 a 90 e assim sucessivamente, não é a mesma, né? Se eu falar um pouquinho mais da minha modalidade, no futsal, para os jogadores de linha já é bem parecido, mesmo um ala, um pivô, um fixo, muda bem pouco, mas no futebol de campo tem bastante relevância. E aí você estava falando da questão da mudança tecnológica, que ela é assustadora, e a nossa geração ela pegou exatamente isso, né? O não ter, o durante o processo, né, de passar de um telefone analógico para um telefone celular, para um smartphone, enfim. E a gente vai se adaptando e se moldando, né? Se a gente falar hoje das novas gerações, eles nem sabem, né? Vai falar, pô, assim, ó, desce uma ficha para ele, vai lá no orelhão ligar, né? Se ainda existe algum orelhão por aí, nem sabe, porque eles não viveram isso aí. Então, a gente soube se moldar. Mas além da mudança tecnológica, eu vejo muito uma mudança metodológica importante também que a gente acompanhou nas diversas modalidades. Se a gente falar em ciência do treinamento, aí não estamos falando só de corrida de rua, não estamos falando só de futebol, estamos falando de um modo geral, né? Mas se eu fizer um paralelo mais com futebol, futsal, enfim, essas modalidades mais coletivas, nossa, primeiro uma redução drástica nas últimas décadas do volume de trabalho, né? A gente tinha, então, como você falou, tinha um princípio de volumes muito altos, trabalhos às vezes não tão intensos, mas de volumes muito elevados, né? Então, eu tenho relatos de ex-atletas meus de futebol que os preparadores mandavam correr 12 quilômetros de futsal, então, onde numa partida a gente corre aí entre 4 a 6 quilômetros no máximo. E onde é que estava a intensidade disso? Era só a resistência. Só que, lógico, nessa ali não tinha nenhuma grande vantagem, porque todo mundo fazia a mesma coisa, né? Também tinha muito isso. Tinha muito, não só por ser questão de copia e cola, até que tem que ter alguém que chegue e quebre o paradigma, né? E comece a mostrar, estudar a modalidade, como esses pioneiros, como é o caso do João Romano, que foi citado aqui, e outros profissionais que vieram lá atrás e começaram a entender a cada modalidade como a própria corrida de rua, né? Ou lá atrás a gente tinha muito, né? O cara, quero correr 10 quilômetros, corre 10 quilômetros. Então corre até você conseguir chegar a 10 quilômetros, né? Era muito isso. E hoje o que pô, a gente faz? A gente vai estruturando o treinamento, preparando esse atleta, onde não é que cada sessão ele vai correr 10 quilômetros, muito pelo contrário, ele vai correr volumes abaixo disso aí, mas com zonas de intensidade, ou de frequência, ou pela frequência cardíaca, ou pelo pace, enfim. E nos esportes coletivos não é diferente, né? Então, acho que a mudança metodológica também foi muito importante. E o lado bom disso aí é que a gente tem cada vez atletas mais eficientes e menos suscetíveis a ter lesão. Não é que eles não vão ter lesões, mas a gente cada vez mais
ver atletas, a gente consegue torná-los eficientes, mecanicamente mais eficientes, né? Não só para a questão do gesto de corrida, para uma abordagem de cada modalidade, falando do futebol, por exemplo, uma abordagem de marcação, fazer uma alavanca para roubar uma bola, acelerar para ir no um contra um contra o goleiro, enfim, qualquer situação e a gente vai cada vez mais minimizando o risco de lesão, embora a gente saiba que falando de esporte, principalmente esporte de alto rendimento, é impossível a gente não ter lesão nunca, né? Isso vai acontecer, isso faz parte da vida de um atleta, mas a ciência do esporte permite, né? E outro detalhe também, Sandrinho, é a longevidade dos nossos atletas, né? A gente cada vez mais, pô, eu lembro, cara, isso eu estou falando de bem pouco tempo atrás, a época que você teve ali em Barbosa, por exemplo, que a gente se conheceu, cara, falar em atleta de 30, 35 anos era considerado velho para o futsal. Hoje a galera tá chegando nos 40 aí performando e gente passando dos 40 e performando, né? Lógico, os caras não Rodrigão que o conseguem diga, né? mais. Hum? Rodrigão que O o diga, Capita o tá aí. cabeça, né? É. Sim, vai parar por uma opção dele, mas se ele quisesse, o físico dele o permitiria jogar, até porque um camarada que nunca teve lesão muito séria na carreira dele, felizmente para ele, né? Nunca operou um cruzado, por exemplo, nunca teve uma ruptura de fibra muscular, esses estiramentos de 4, 5, 8 centímetros, nunca teve nada disso. Então poderia ser se ele quisesse, mas então também tem essa questão da longevidade do atleta que é muito bacana, né? Porque para a gente que trabalha na ponta do processo, no meu caso ali no alto rendimento, Sangrinho, poxa, a gente sabe que quanto mais o atleta conseguir performar em alto nível, significa financeiramente mais verba para ele, para a família dele, né? Então ele consegue também se preparar melhor para uma aposentadoria, porque os atletas se aposentam muito jovens, né? Então, falando do futebol especificamente, do futsal. Então, isso é bacana também saber que eles conseguem aumentar essa longevidade com qualidade, né? Conseguindo performar bem. Perfeito, Harry. Tá muito legal o nosso bate-papo. Vamos dar sequência aqui. Uma coisa que me marcou muito, né, é assim, e que a gente já sabia para a gente falar nisso, foi uma entrevista com o Usain Bolt que eu vi, e eu acho que ele apelou um pouquinho, que ele exagerou, mas ele falou que a maior distância que ele já correu na vida dele continuamente foi 800 metros. Eu apostaria um pouquinho mais, mas tenho certeza que ele não correu mais que 3 quilômetros, né, continuamente. Então, assim, você que está no El Pozo, que é uma das principais, me corrija se eu estiver errado, tá? Uma das principais equipes aí da Espanha, que disputa coisa grande, títulos grandes, assim, como que é na prática hoje, no dia a dia? O cara chega para pré-temporada, quanto que ele corre, o que ele corre, ele já entra com bola e você atua como um mediador da intensidade, que Mourinho fala isso muito, né? Da periodização tática, dessas coisas ali. E eu vejo assim, quando eu parei com o futsal, assim, eu era mais um cara que, lógico que depende de atleta que está voltando de lesão, é diferente, mas que eu modulava a carga dos treinos que já com o técnico ali, do que propriamente aquele negócio do nosso tempo, né? Agora de manhã é o treino físico, que os caras vão correr, não tem bola. Como que funciona aí? Como você recebe para fazer uma analogia com isso do Bolt? É isso mesmo? Aqueles 12 quilômetros que tinha, não tem? Quanto que é o máximo que tem hoje? Eu sei que o Fabinho Não, foi eu lá acho que para não. isso. Isso, Vai. a grande maioria, né, é, já aboliu, vamos dizer, essa questão dessas distâncias tão longas. Eu acho que uma sessão aí, ela pode chegar aí um volume máximo, creio eu, se é uma sessão estritamente física, tá? Vamos falar assim, vamos levar a galera para a pista, fazer um intervalado, tiros aí de 600 e tal. Cara, na casa aí de uns 3.600 metros, 4 explodindo, 4 quilômetros explodindo. Isso Mas contando com não, a não. intermitência, né, Harry, que a gente Sim, falou. claro, Não é claro. continuamente, igual o Bolt falou que ele Não, nunca não, não, correu não. mais que 800 metros continuamente, né? Então aí cai Sim, esse sim, número de sim, 3 de claro. 600, você já deu a letra, você falou cai para 600, né? Se falar assim, 6 de 600 metros, por exemplo, né, mais os intervalos podem ser ativos ou passivos, dependendo do objetivo, mas não mais do que isso. E claro, e muitos profissionais optando também em levar isso já direto para a quadra, né?
para o ambiente específico da modalidade, às vezes tirando do ambiente externo. Embora eu acho que essas discussões, às vezes, eu acho um pouco mais do mesmo assim, a gente ficar, pô, treino analítico ou treino global, o que que é melhor? Caramba, cara, os dois são bons, cara. Vai ter momento que, para o meu grupo, para determinada realidade, eu acho que um treino analítico vai caber e muito de repente, para em outro contexto, não. Então, acho que tem coisas que a gente, às vezes, na minha opinião, a gente perde um pouco de tempo, né, insistindo muito em algumas discussões, e eu acho que não tem nada a ver. Antes, se a gente pegar, por exemplo, no futebol, um dos maiores ícones da atualidade é o Antônio Pintos, o italiano do Real Madrid, preparador físico, cara de homem de confiança de muitos treinadores que passaram pelo Real Madrid, então quem o leva é o Zidane, e tem uma curiosidade, né, que eu cito até essa passagem no meu livro. O Zidane, quando assume o Real Madrid, como treinador, ele assume em meio de temporada. E ele detecta, uma das coisas que ele detecta é que o time tinha pouca resistência, né? Então, falando num linguajar popular, o time morria no segundo tempo, acabava a gasolina, e na visão dele o time precisava de trabalhos mais de base, trabalhos mais de resistência. E ele lembra do Pintos, que tinha sido preparador físico na época que ele era atleta na Juventus. E ele pede a contratação do Pintos, que o Pintos, pelos métodos dele, é um cara que gosta muito de treinamento intervalado. No futebol, o pessoal fica discutindo às vezes hoje, pô, não, fica fazendo tiro de mil, não sei o quê, está por fora e tal. E o Pintos, ele chega e justamente ele chega num momento, ele é contratado, se eu não me engano, no meio da temporada, e ele tem uma pausa no calendário ali, que eles têm uma espécie de intertemporada ali de uns 15 dias, onde ele senta o pau nos caras, né? Então, muito trabalho de base, de resistência, trabalho de força. Tem relatos até do Marcelo, o lateral esquerdo, vomitando após os treinos, e outros jogadores, os caras passando mal, se sentiram incomodados, não estavam acostumados com aquele tipo de trabalho. Bom, o resto é história, né? O que eles ganham juntos aí de Champions, de Liga, e o Pintos agora recentemente campeão da Champions novamente com o Ancelotti, e é conhecido por isso. E agora, há pouco tempo, eu que estou vivendo aqui na Espanha, lógico que as notícias são globalizadas, principalmente falando do Real Madrid, cara, tem tido um movimento, pessoal, na fase ruim aí do Real Madrid, descendo a madeira no Antônio Pinto, que tá ultrapassado, porque isso, porque aquilo. Então tem muito isso, essa questão assim, quando a gente fala de esporte coletivo e que mexe com paixão, é diferente da questão da corrida, porque lá na corrida, quem vai dizer assim no meio da maratona, fala, pô, esse cara tá mal fisicamente, é o preparador físico no meio da maratona, sabe? São contextos totalmente diferentes, como um tenista. Então, nos esportes coletivos, mexe com esse lado de paixão, mexe com esse lado do torcedor. Todo mundo se acha um pouco treinador, todo mundo se acha um pouco preparador físico. Então, tem essas nuances que são interessantes de cada modalidade. Cara, sensacional, que bate-papo gostoso. A gente vai encaminhando daqui a pouco, começar a encaminhar para o final, mas tem mais um tempinho. Mas minha vontade, e acho que a saudade também, e o bom papo é de ficar com você muitas horas, né? Então, assim, eu tenho o privilégio, eu tenho o livro do Harry. Harry, eu mandei meu livro para você, acho que sim, né? Sim, claro, tenho, Ah, claro, tá. tem Então, também. então tá bom. Eu já ia falei, pô, o cara me deu um livro autografado e eu lembro que eu distribuí para as Inclusive, eu tenho a pessoas. referência dele num slide com a imagem e tudo do seu livro, de uma aula que eu faço sobre aquecimento, e eu tenho referência do teu livro. Não, eu lembro que eu esqueci, escolhi, eu e o Charles, cada um escolheu acho que 10 pessoas para doar o livro que mais admiram, e aí eu falei, pô, não vou, posso cometer uma gafe, mas eu tenho quase certeza que eu Uhum. escolhi o Harrison. E aí você Ah, foi obrigado. um dos privilegiados Não, lá, recebi sim, recebi. um livro que virou um best-seller, mais de 3.500 exemplares vendidos, mas o que eu queria te falar agora, Harry, é o seguinte, né? Nesse contexto atual aí, que a gente falou do parâmetro entre o futebol e os exercícios de endurance, que você falou que isso é relativo, porque não tem. Eu brinco, eu sempre abro meus cursos, qualquer um, falando que na educação física não existe certo, mas existe errado. Então, assim, Sim. tem várias maneiras de você fazer a coisa certa, dependendo do que cada um escolhe, o grupo de atletas que você tem na mão,
mas, por exemplo, ferir os princípios científicos do treinamento, ferir as vias energéticas que vão ser utilizadas, ferir as valências físicas, e isso é errado, mas maneira de fazer o certo, então, por exemplo, os preparadores físicos, quem é do futsal aí e tá roendo o osso que a gente roeu, né, Harrison? Então a gente conhece uma realidade, tem até um contexto socioeconômico quando a gente fala de futebol, super envolvido. Então você pega um atleta meu de triatlo, que eu acompanho o que ele faz nas férias, que ele tem o trabalho dele, ele ama o que faz aquilo, então ele sabe que nas férias ele vai fazer o treininho, e aí você pega um cara do futebol que toma todas, que nas férias você manda uma planilha para ele cumprir o mínimo, você sabe que ele não fez nada, você faz a composição corporal do cara, os testes do cara engordou pra caramba, e o futebol, qualquer outra modalidade. E assim, ninguém tá falando, talvez até nós pegássemos esses caras e mandássemos ficar correndo em volta do campo e voltar lá atrás, porque se a gente entrasse com um tiro de 600 no cara, é lesão na terceira sessão de treinamento, né? Tem todo esse contexto também, não tem, Hélio? Sim, não, e não significa que no ambiente do futebol, futsal, do basquete, que não se utiliza corrida contínua nunca, tá? Não é assim. Como você falou, às vezes um camarada, por exemplo, está num processo de reabilitação, está num pós-lesão, onde ainda uma corrida intervalada, uma corrida de alta intensidade não é recomendável para ele, então ele vai voltar uma readaptação aos padrões dele de marcha, então ele vai voltar com uma corrida contínua. Alguns casos até mesmo de complemento de treino. Também tem um outro detalhe também que às vezes é aquele assim, cara, ou às vezes o atleta se sente bem com determinada situação. Tinha um atleta que ele me pedia, acabava o treino que fosse, ele podia estar morto. Ele tinha que correr 15 minutos depois do treino. Independente que você falasse para ele, cara, ele sempre podia estar morto do treino, podia ter sido o treino que fosse com bola física, ele sempre queria correr 15 minutos, o cara habituou dele a vida toda assim, cara, ele se sentia bem. Cara, então assim, pô, se não vai fazer mal, para que que eu vou ficar abrindo o livro, explicando para o cara um monte de teoria, puxando artigo? Cara, isso é uma coisa ali que vai fazer bem, é como o alongamento, né? A gente, pô, hoje, preparação de movimentos ali para uma corrida, para uma sessão de treino de futebol, o que que a gente faz? A gente prioriza mais alongamentos dinâmicos, mobilidade articular e tudo, e no passado a gente usava, eu mesmo bebi dessa fonte, a gente usava muito mais alongamentos passivos. Pô, mas de repente tem aquele atleta seu que se sente muito bem fazendo um alongamento e tal. Eu vou ficar lá no cara, né? Eu vou ficar lá na cabeça dele, não, não pode, porque olha, o fulano lá disse no artigo dele, não sei o quê. Cara, o cara vai me mandar para aquele lugar, ele quer saber de resolver o problema dele ali na hora. Lógico que a gente não significa também que vire uma anarquia, né? Assim, cada um faz o que quer, não é isso. A gente vai tentando orientar, vai tentando, baseado na ciência e com aquilo que a gente vê que na prática, no ambiente da prática, pode funcionar bem, a gente vai tentando instruir os nossos atletas, né? E, cara, eu te digo que a mentalidade, aí falando mais, vou falar mais do ambiente do futebol, do futsal mesmo, mudou muito e para melhor. Os atletas estão muito mais conscientes dos cuidados, a questão das férias que tu citou. Antigamente os atletas falavam na minha cara que não iam fazer que eu ia mandar programa, que eles não iam fazer nada mesmo, que eles só iam descansar, comer churrasco e mal jogar uma pelada com os amigos. E hoje em dia tu vê, é muito raro um atleta que mesmo que você dando uma instrução direta do clube para ele ou não, que ele não busque um personal trainer, ou que ele não busque uma academia perto da casa dele, ou algum espaço perto da casa dele para ele treinar durante as férias, porque ele já não consegue mais ficar 30 dias ali sem fazer absolutamente nada. Então, isso é uma mudança de conscientização muito legal. E aí, com o pessoal da corrida de ouro, nem se fala, porque a gente já está falando das modalidades individual, já tem essa característica, né? O indivíduo com ele mesmo, né? Aquela luta dele com ele mesmo. Então, normalmente o cara que se propõe a fazer, ele já está melhor mentalizado nesse aspecto, né? Porque, pô, ele já está ali sozinho para treinar, por mais que ele tenha uma orientação, não é aquele ambiente coletivo, né? Como uma equipe de futebol. Perfeito, Harrison. É muita empatia, muita sinergia, cara. É muito legal isso, né? E assim, eu também acho que isso se deve um pouco também, Harry, graças a Deus, né, ao reconhecimento da onde a gente chegou hoje. Mas quando eu falo do futsal, estou falando da realidade que a gente começou lá embaixo, né? O cara que depende de jogar extra, que não tem uma formação, que
o cara joga num time que tem esses times que, graças a Deus, o pessoal vem de baixo e vai para cima, e assim, o cara ganha ali 500 conto por mês, mil conto por mês ali, né? Então não tem isso, mas com certeza, quanto mais profissional vai ficando o negócio, essa consciência eu vejo que mudou. Sim, e graças a Deus a gente teve condições e tem condições hoje de trabalhar com esse modelo de atleta, né? Mas conforme eles vão tendo essa percepção e vendo a importância, eu acho que mudou sim. Mas lá embaixo, por necessidade e por coisa, ainda tem um pouquinho dessa dificuldade nos clubes formadores, nos mais simples, né? Então, semi-profissionais, amadores, assim, né? E diferente da assessoria, que o cara já entra pagando, tem condição de pagar e receber informação, vem de uma formação também, mais de graduação de escola. Eu queria fazer uma última pergunta antes de ir para as considerações À finais, vontade, que tem a ver com, não sei se seu tempo aí, Harry, com o à vontade. treinamento de força, tá? Então, já que a gente estava falando isso, vê se você concorda comigo também. A gente não combinou nada, viu? Quando a gente tem empatia, ele falou: não tem roteiro. Eu falei: roteiro eu mando para os caras que eu não conheço muito e que eu não sei se eu vou falar, que Uhum. não pode falar as coisas. Mesmo a gente nos falando há tanto tempo, a gente vai começar a bater um papo de brother ali na hora e eu sei que vai ter É muita isso aí. ciência envolvida. Então eu vejo que o treinamento de força seguiu um caminho inverso. O inverso que eu digo é o seguinte: o endurance que foi atrás do que já sempre foi feito, ou quase sempre, né? Não é assim também, que o futsal mudou antes. Pela concorrência das vias energéticas, então falar assim, o endurance é uma coisa que você faz longa duração e baixa intensidade por muito tempo. Então, na minha época de faculdade, o endurance eu fazia série de 30 repetições com carga muito leve. E aí o endurance ele foi ganhando esse conceito que o futebol e o futsal já se apropriaram muito antes, que é dos treinamentos de força pura e potência, exercícios complexos e multiplanares, multiarticulares, o treinamento funcional. Então, aí, nesse sentido, agora eu brinquei falando lá do futsal Treinamento tridimensional também, Sandri. Exato. A gente por muitos anos negligenciou alguns planos de movimento, né? Às vezes a gente focava muito no plano frontal ou sagital, o aspecto rotacional a gente negligenciava. Isso no esporte acontece com frequência, né? Então, salvo algumas modalidades, o sujeito está ali extremamente em linha, mas falando de esportes que envolvem bola, né? Então, as coisas vão evoluindo, né? A gente tem que acompanhar essa evolução. Então, e aí você pode complementar que eu acabei, você já falou muito bem, que aí eu acho até que é mais caracterizado no futebol mesmo pela mudança de direção, tudo, do que numa corrida ou numa bike, né? Que uma leve rotação de cabeça para ver se tem alguém Sim, atrás, sim, sim, tal. Mas assim, o que eu quero sim. dizer é que assim, o Endurance copiou e vai atrás de vocês de trabalhar força pura e potência, né? Com intervalos longos para não ter o acúmulo das acidoses, da fadiga, para o cara estar bem para fazer um treino neural de força com altas cargas, mas recuperar bem, e dar sequência para um treino tático e um treino com bola de alta intensidade, né? Mas trabalhando muito com força pura e potência e priorizando a adaptação neural, que é o que se faz. Então eu brinquei assim, eu acho que quando eu falo lá, meu livro, eu acho que ele serve para o endurance, porque é uma quebra de paradigma, mas serve para quem faz luta, futebol, porque é isso que a gente faz. Sem dúvida. Confere, você concorda com isso, Rado? Sim, sem dúvida. Dá para beber da fonte, assim como falo do meu livro ali, que está escrito futsal com letras garrafais, mas vai atender várias modalidades. Se a gente falar do treinamento de força, acho que outra vez a gente contextualiza, igual a gente fez com o treinamento de endurance, de um modo geral, falando mais da corrida, né? No passado, as equipes priorizavam muito o treinamento voltado para aumento da secção transversa, né? Então, aumento de hipertrofia, para ganhos de força pura, né? Onde a gente vê que, falando de futebol, de futsal, a gente tem que. Para que a gente quer força? A gente quer força com o objetivo de gerar potência, né? Porque a gente quer que os nossos atletas acelerem e desacelerem com a mesma eficiência, que eles tenham a capacidade de mudar de direção e ritmo por várias vezes durante uma partida sem que isso comprometa os seus níveis, né, de performance geral, né, como um todo, técnica, física, cognitiva.
Então a gente muda um pouco o foco daquilo que a gente fazia antes, de repente, como eu mesmo fiz lá atrás, às vezes de estar pensando, pô, num leg press e botar mais carga para o meu atleta, em fazer teste de um RM, e ele trabalhar com cargas muito elevadas, onde de repente para o ambiente que ele está atuando, né, para a modalidade que ele está atuando, isso não se faz tão necessário. Então a gente está mais com foco de gerar potência, então ações mais rápidas, né, movimentos mais eficientes, tentando, como você falou, envolver mais de uma articulação, tentar transferir gestos, né, que se assemelhem ali com aquilo que a gente vai fazer dentro de um jogo, por exemplo, um gesto de tripla extensão de quadril, joelho e tornozelo, pensando no movimento de aceleração, seja ela linear ou multidirecional. Então a gente vai se moldando e tentando ser mais específico. Agora, bom, tem que entender o que está pedindo para aquele momento, né? Então, bom, eu estou trabalhando hoje com equipes de futsal, daqui a pouco eu vou trabalhar com um corredor de rua. Pô, o foco ele vai mudar do meu treinamento de força. Podem ter muitas coisas que se pareçam, mas já é um outro foco. Pô, daqui a pouco eu estou trabalhando com remadores, né? Ou eu estou numa academia, volto lá para né, voltamos para as origens todas naquela academia onde a gente recebe gente de tudo que é lado, o camarada um que é policial, outro é advogado, o outro é atleta semiprofissional, o outro é peladeiro do final de semana. Então, tem que saber o que estão te pedindo para você tentar atender essa demanda, né? Então, eu acho que o treinamento de força ele passa por aí de um princípio de especificidade também. Agora, entendendo que essa ideia da periodização do treinamento de força dentro de equipes coletivas, ela é muito, mas muito complexa, porque eu tenho justamente essa concorrência que você falou, meu atleta ele não treina só força, ele não faz só aquilo comigo. Às vezes ele treina força e imediatamente ele vai para a quadra treinar com bola. Né? O que às vezes a gente chama equivocadamente de transferência, né? Na verdade, a gente não está transferindo nada, a gente está fazendo uma sessão de força-potência e depois tá até tendo elementos ali de velocidade, de aceleração, etc., pelo contexto específico do jogo, né? Então vai ter essa concorrência, isso vai acontecer, e a gente não pode ficar naquela eterna escolha nessa de o que que é melhor, treinar força primeiro ou treinar resistência, porque não dá, o cara é atleta de futsal, é a prioridade, tem as demandas do treinador, não são só as minhas demandas, tem as demandas do treinador de goleiro, às vezes tem as demandas do fisioterapeuta quando o atleta está num processo de return to play. Então, tudo isso torna muito mais complexo quando a gente fala em periodizar o treinamento de força para equipes coletivas. Cara, que fantástico, que saudade, que bom te ver, que bom saber que a gente está no caminho certo, quem a gente confia e admira, se espelha, fala a mesma língua, ficou fácil o bate-papo, queria te agradecer. Queria abrir agora os últimos minutos para você falar aí suas redes sociais, Instagram, se faltou alguma coisa, você complementar com um recado para os nossos ouvintes e telespectadores, porque agora a gente está no YouTube com imagem, no Spotify também com Que bacana. imagem agora, né? Então, quinto ano do Resistência Podcast. E eu lembro que você corria, você continua brincando de correr, Harry? Tô bem devagar, tô mais agora, tô um pouquinho crossfiteiro, mas bem suave também. Tenho gostado bastante, assim, modalidade que eu não dava tanta importância. Eu acho que essa coisa que você falou da gente praticar aquilo que a gente prega, né? Então, assim, se eu quero pôr daqui a pouco que o meu atleta levante uma barra com mais eficiência, eu tenho que aprender, eu tenho que melhorar esse meu próprio gesto para poder ensinar. Lógico que num contexto de modalidade de futebol, por exemplo, né, a gente não vai entrar tanto na ferida, por exemplo, gostaria até, por exemplo, eu acho que LPO, eu acho fantástico para qualquer modalidade, mas eu acho que a gente não tem base para isso, a gente não tem história, isso é muito triste. Aí a gente pega lá a falha de educação física escolar, falha de categoria de base. Vou contar uma anedota aqui bem rapidinho, Sandrinho. Um dos dias que eu fiquei muito, muito feliz, cara, assim, aquele rolê aleatório que eu fiquei feliz. Tava no Corinthians, a gente ia jogar contra o Corinthians, e a gente estava lá, eu acho que eu estava já com. Não, eu estava com a CBF ainda, não estava com a Copa Grilo, estava com o Carlos Barbosa. Na véspera do treino, estamos lá no ginásio do Corinthians, cara, e aí eu vi uma sala assim que estava entreaberta, né? Tinha umas salas assim no fundo do ginásio, eu vi ali, cara, eu vi uma molecadinha lá, cara, pô, tudo que comecei a olhar de longe assim, terminou o aquecimento, fui mais pro cantinho, comecei a observar, cara, uma molecadinha tava tudo lá com cabo de vassoura, fazendo educativo, de clean, de jerk, sabe? Pô,
Cara, fui lá, pô, parabenizei a rapaziada lá. Falei, pô, cara, que legal, é isso aí, é isso aí. Isso precisa pra gente, porque a gente não tem educação. Eu já tive atleta de 28 anos de idade, quando ele recebeu uma barra nas costas, a primeira vez na vida dele, que quando era um agachamento livre, Sandrinho. Quando ele tirou a barra do rack, ele olhou pra mim e falou assim: agora o que que eu faço? Falei, cara, agacha. Cara, eu nunca fiz um agachamento livre na vida. Ele só tinha feito em máquinas na vida dele. Então, assim, a culpa não é desse rapaz. Isso aí. Entendeu? Então, cara, na época eu tinha um auxiliar no Paraná lá, muito bom nessa parte de treinamento de força. Pô, pegou esse cara, pô, era um cara encurtado de cadeia posterior. Pô, trabalhou flexibilidade com ele, trabalhou parte de mobilidade com ele, parte de bracing. Pô, cara, e melhorou o agachamento dele pra caramba, assim. Mas o que eu falo, a gente não tem uma história. Eu gostaria muito que a gente tivesse, como, né, muitas escolas norte-americanas ou parte de leste europeu. Eu tenho um amigo que trabalha na República Tcheca, trabalhou muitos anos, me falava, Harrison, pô, nessa parte que os atletas deitam, porque eles têm isso na educação física escolar. É Os isso. caras têm LPO na escola, cara. Então, cara, é um negócio absurdo, assim. Então, eu acho muito bacana, né, essas discussões, assim, porque a gente fala, estamos falando muito aqui de ponta do processo também, mas é interessante a gente lembrar que a parte de formação, ela é crucial, né? E é uma parte que é muito falha ainda no nosso país. E aí, no Endurance aqui, que é uma assessoria paga, atletas que têm condições, pô, eu desenvolvo o cara, porque eu tenho atleta que fica 12, 13, 15 anos comigo, então a gente recomeça o processo ainda mais hoje, né? Que o cara de 20, 30 Reseta mesmo, né, anos, Sandrinho? ele não tinha oportunidade nem de brincar na rua igual a gente tinha. Então já Sim. estava por causa da violência, mas, mas no futsal, quando eu trabalhava, era igual você, e tudo bem, porque é o legado. Mas a hora que o cara aprende a fazer, ele já foi para o nosso concorrente. A gente ensina, ele já está jogando no rival aqui, a hora que ele aprende, Sim. né? Então, Mas faz parte, faz parte. faz, e Às tá vezes o tudo cara treina na categoria de base do clube a vida toda e depois vai pro profissional, vai pro outro isso. time jogar, E, pô. e tudo bem, é o legado e a gente tem que pensar nisso e a gente também Sim. faz o bem igual, né? Cara, foi um prazer. Como que o pessoal te acha, te acompanha, te segue, compra o seu livro, me fala aí para a gente fechar e deixa o seu recado final. E ó, um beijo no seu coração, eu sou seu fã. Quanto tempo que a gente não se falava? A gente se fala, se curte. Instagram parece que está aproxima, mas está longe. E ainda a gente vai dar um abraço ao vivo e a cores qualquer dia. E já que a gente citou as pontes, o João Romano, o Mauro, o Cabeça, não podemos de falar também, dar um beijão para o Ricardo Brandt, que aí a culpa é sua. Você aproximou e ele é professor da minha pós-graduação, é meu atleta hoje, eu que treino ele. Então, obrigado de Pô, que coração. bacana, que bacana. Obrigado de coração, Harry. Baita cara, Fala baita cara. de onde te encontrar, de como comprar o seu livro e se quiser deixar um recado final para a gente encerrar. Beijo. Beleza. Bom, então vamos lá. A rede social que eu mais utilizo é o Instagram mesmo, tá? Então é @HarrisonMuse, Harrison com HA. Ali eu tenho na minha bio lá do Instagram, né? Eu tenho o link lá que tem aqueles vários links inseridos. Então, quem quiser procurar livro, os cursos que eu tenho, principalmente voltados para o futsal, né? Então tá tudo por ali. Agradecer demais, irmão. Um prazer por estar aqui, bate-papo muito gostoso, poder estar te vendo aqui, poder estar falando contigo, para mim, pô, é uma honra. Você sabe que a admiração é recíproca, é verdadeira da minha parte também. Então, cara, pô, seu trabalho que você faz. Eu digo sempre assim, né? A gente sempre fala muito da educação física, né? Sandro? Pô, que educação física, que educação física é isso, que educação física é aquilo, que não dá dinheiro. Cara, a nossa profissão é maravilhosa e tem profissionais que dignificam ao máximo a nossa profissão. Você é um deles. E tem várias outras pessoas, claramente, que eu admiro, né? O Ricardo Brant é uma delas também, que caras que, pô, elevam o sarrafo da educação física, sai da mesmice ali do cara, não, tá lá, não, né, o instrutor da academia lá, 3 de 12, 3 de 10 para todo mundo, não, cara, pô, estudando, elevando o mesmo nível, e isso é muito legal e é muito bom para nossa profissão. Prazer estar aqui, cara, conte sempre comigo, brigadão, cara, beijão no seu coração. Valeu, Harry. Para fechar, não podia deixar de falar da minha cria aqui, que você adotou também. Então, já que é assim, o Uhum. último que eu vou citar, um beijo no coração do meu filho, Fábio Alessandro, que você adotou ele aí também. E eu sei que pela confiança e pela competência, o mérito é todo dele. Esse ano ele tirou lágrimas aqui de mim. E eu sei o quanto você também admira. Então, Fabinho, que hoje foi para o Magnus Futsal
e que roeu o osso ali e hoje está numa das maiores, não a maior equipe de futsal do Brasil, está com cabeça Isso aí. e o universo E vai vai brilhar, com certeza vai brilhar. E o universo vai aproximando gente do bem e aquele outro meu ditado que aves de mesmas plumagens andam juntas e estamos andando aqui, ó, tá na Espanha, mas está aqui, que vontade de pôr a boca aqui, a bochecha e te dar um beijo aí, cara. Meu irmão, obrigado por tudo, tamo junto. E logo, logo seu podcast no ar. Sorte de quem assistir. Tchau, fica com Deus. Beijão, Zelim. Obrigado, viu? Tchau, tchau. O Resistência Podcast tem o apoio de Emana, é ciência e performance ligados pelo fio que você veste. Instituto Valorize, excelência em pós-graduação. Avion Sports, vestindo triatletas, corredores e ciclistas. Flash Bike, ajudando você a pedalar melhor sempre. Café da Preta, o seu café especial de verdade. Resistência Podcast.